dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz, que vem da parte de Deus, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja em cada um de nós, nos fazendo crescer e prosperar, sempre no conhecimento e na sua graça maravilhosa. Meus amados, nós, hoje na quarta-feira, vamos dar aqui continuidade à nossa lição bíblica diária, a nossa lição semanal falando sobre o mistério revelado, né? Ontem, na terça-feira, nós estudamos, né, os versos onde Paulo disse que os judeus haviam se tornado desobedientes, e isso não foi uma desgraça total, porque o Senhor já havia usado de misericórdia com ele, e, obviamente, nesse sentido, o Senhor também usou de misericórdia para com os gentios, né? Então, sempre criar um claro, o Senhor preenche com outras pessoas que eles chamam para fazer aquele trabalho que outros rejeitaram, né? Sempre em que alguém quebra uma aliança, o Senhor pergunta se outras pessoas que eram indignas aceitam entrar naquela aliança. Isso vem acontecendo desde sempre, né? Por isso que Paulo disse lá em Romanos 11:32, né? Que Deus colocou todos os seres humanos debaixo da desobediência. Todos para Deus são homens desobedientes. A partir do momento em que o homem quer ser obediente, a partir do que o momento o homem realmente confessa, abandona os seus erros e pede a Deus força para seguir servindo a Ele, a partir deste momento, né, o Senhor, então, trabalha na vida dele com a sua misericórdia, com a sua graça, para que ele, então, torne-se uma pessoa obediente. Isso acontece com todos os homens, né? Senão Deus não teria chamado gentios para a sua obra, né? Como chamou Abraão quando ele gentil. O pai da aliança Abraão era gentil quando Deus chamou. Não tem nenhuma novidade agora, no tempo de Cristo, ele chamar gentios, porque o povo judeu havia entrado num processo de apostasia e rejeição do próprio Cristo, do próprio Filho de Deus, aquele que foi enviado, né? Isso é totalmente normal, é totalmente de acordo com a justiça, né? Ou melhor, vai além da justiça, né? Porque Deus já devia ter feito isso há muito tempo, mas a sua misericórdia, oferecendo perdão ao povo durante anos, décadas, né? E o povo negando essa graça que Deus estava dando. Pois bem, hoje na quarta-feira, na sétima pergunta, nós temos aqui o seguinte questionamento. O que Deus fez com os judeus e gentios é justo o que ele fez? Né? É justo ele oferecer a sua graça, o seu perdão, mandando profetas, apelando ao coração dos judeus durante séculos, se convertam, pare de andar atrás de outros ídolos, não explore seu irmão, ame seu irmão, seja justo. O tempo todo o Senhor mandou inúmeros profetas que eles lá apedrejaram, não queriam ouvir aquela palavra e tal. Aí depois de muitos séculos, Deus mandou o seu filho e aí resolveu o problema ali, tirando deste povo aquela graça que eles rejeitaram, né? Obviamente, alguns aceitaram, né? Não estamos falando de todos aqui. Estamos falando contra a etnia. Estamos falando que o povo, como nação, não quis. E então o Senhor trouxe ali os gentios, né? Muitos destes gentios eram dos próprios filhos das 12 tribos de Israel, lá do reino do norte, por exemplo, né? E de toda a região da terra, romano, né? Gregos, né? De tudo que era parte, se converteram ali e tal, etc. Então, era justo Deus fazer isso com os judeus? Foi justo Deus pegar um povo ignorante, um povo bruto, um povo sem nenhuma sensibilidade ao conhecimento da palavra de Deus, como os gentios, apresentar-lhes a palavra, uma coisa riquíssima, o conhecimento da palavra, e dar a oportunidade deles se converterem, e aos que se converteram, batizar-lhe com o Espírito Santo, lhe dando dons e riquezas incontáveis, riquezas imensuráveis, né? As maiores riquezas de Deus através dos seus dons. É justo fazer isso? Vamos perguntar a Paulo. Romanos 11:33 diz assim: ó profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os teus juízos
e inescrutáveis os seus caminhos. Para falar de tudo isso, Paulo vai usar essa linguagem aqui espiritual, retirada aqui do livro dos Salmos, né? Frases aqui que ele pode montar facilmente em vários salmos aqui, o que ele está dizendo aqui, né? Então, ele vai dizer claramente aqui, né? Quão profunda é a sabedoria de Deus. Isso é comparado a uma riqueza de tesouros, né? Assim, imensuráveis. Não tem como mensurar, como quantificar. Quantos milhões de dólares vale isso? Quantos milhões de toneladas de ouro vale isso? Claro que isso excede a todo e qualquer tesouro físico material. Estamos falando de uma riqueza espiritual que as coisas físicas, as riquezas, os tesouros físicos, ouro, prata, pedra preciosa, ações, dinheiro, bens, imóveis, tal, todos juntos não conseguem comprar um minuto da riqueza espiritual que o Senhor tem para dar. Não consegue comprar. Então, Paulo está falando aqui que essa riqueza está intrinsecamente ligada à sabedoria e ao conhecimento de Deus. Ou seja, Paulo está colocando, né? Obviamente ele não está falando somente da escritura como letra morta, somente das escrituras como um conhecimento cultural, toda a revelação que ela tem ali. Não. Paulo está falando que vem de lá da escritura, obviamente. Tudo começa lá, com o conhecimento lá, da letra morta, tudo começa lá. Né? Mas o conhecimento dessa letra morta, o Espírito de Deus em nossa mente transforma esse entendimento, transformando isso numa riqueza imensurável. Ele chama isso de conhecimento de Deus. O apóstolo Paulo, ele vai falar isso de uma forma belíssima, lá no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 2 e 3. Ele vai dizer que todos os tesouros, tudo no plural, olha só que coisa profunda, todos os tesouros de toda a sabedoria, de todo o conhecimento e de toda a ciência, olha só, ele é absoluto demais. Ele não está falando só de conhecimento teológico, teleológico, conhecimento histórico, cultural, conhecimento da física, conhecimento da matemática, conhecimento da biologia, os conhecimentos envolvendo toda a ciência humana. Não, ele está falando de algo muito acima disso. Essas coisas se transformam em pó, em poeira, que a sabedoria e o conhecimento de Deus pisa aos pés, vira estrado, vira tapete debaixo desse conhecimento que Paulo está falando. Ele diz que todos os tesouros de toda a sabedoria, de toda a ciência, estão escondidas em Cristo. A sabedoria de Deus, o tesouro de Deus, está escondida em Cristo Jesus, que foi revelada. Deus mandou ele trazer esse conhecimento, isso para nós. Tudo está lá. Quer saber quem é Deus? Quer saber qual é o amor de Deus? Quer saber como é que Deus quer tratar os seus filhos na eternidade? Basta olhar como ele fez com Cristo. É algo assim impressionante o que Paulo, né? Quando fala da riqueza do conhecimento de Deus. Infelizmente, meus amados, muitas igrejas, né, bitoladas por um engano criado lá na Idade Média, diz aos homens que é impossível conhecer a Deus. Né? Ou seja, esses homens perversos, teólogos, líderes religiosos, têm desestimulado as pessoas a buscar o conhecimento espiritual de Deus profundo. Aquele que Cristo disse que era possível, lá em João 17,3, que diz a vida eterna é esta. Ora, nós não estamos buscando a vida eterna? A vida eterna é esta. E se a vida eterna é esta, é possível. É possível. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus. Jesus orando disse, ora, se Jesus disse que nós, para encontrarmos a vida eterna, tínhamos que conhecer a Deus, como é que é impossível conhecer a Deus? Se tem uma frase que Paulo vai usar com muita abundância, é buscar o conhecimento de Deus. A maioria das instituições religiosas desestimulam as pessoas a buscarem o conhecimento de Deus, porque vão descobrir muitas verdades, vão descobrir, inclusive, a pior das mentiras que o anticristo vai pregar envolvendo Deus, o conhecimento de Deus, o conhecimento de Cristo.
Por isso que Paulo diz, como insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Mas quando ele concede o Espírito dele aos seus servos, o homem começa a sondar, começa a entender os seus juízos e a entender os seus caminhos. Continuando, meus amados, vamos aqui para a 8ª pergunta, que diz assim: por que o homem religioso não pode compreender a justiça de Deus, que obviamente, que uma compreensão ela é espiritual. Aqui não está falando sobre o homem entender o que é justiça. É muito fácil saber o que é justiça. O homem pode nem saber conceituar filosoficamente, teorizar, descrever de forma erudita o que é a justiça, ou conceituar segundo a linguagem que é usada pelos operadores do direito, por um magistrado da justiça. Não, né? Não é isso aqui, não. A justiça aqui, qualquer ser humano, ele compreende a justiça. Existe a justiça, a questão do direito natural, né? A justiça que todo mundo já nasce com ela. Ó, uma criança, 2 crianças que estão juntas, está com o brinquedo na mão, vem outra criança e toma aquele brinquedo porque quer brincar, a outra começa a chorar, porque aquilo foi uma injustiça. Você não pode tomar aquele que é do outro, não é seu, não é? Então, todo ser humano, ele vai... Tudo aquilo que você não aprova é injustiça. É difícil alguém... Não tem no mundo quem aprove uma injustiça feita contra você. Não tem no mundo quem gosta. Então, a ideia da justiça ou da injustiça, o antônimo, isso já nasce com o homem, todo mundo sabe, né? Então, por isso que a pergunta aqui, por que o homem religioso não compreende a justiça de Deus? Por quê? Que é algo muito mais profundo, algo espiritualmente mais profundo que não pode ser conceituado com letra morta, não pode ser conceituado apenas gramaticalmente. Ela passa a ser entendida quando a gente começa a praticá-la, a vivê-la, né, a fazer o bem através dela a outras pessoas e colher os frutos dessas práticas espirituais. Então vamos ver aqui o que Paulo diz em Romanos capítulo 11, versículo 34, 35, ele diz assim: quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Olha que pergunta Paulo faz aqui, né? Que pergunta impressionante Paulo faz, né? Ele deixa bem claro aqui, para cada um de nós, fazendo apenas perguntas, 3 perguntas, ele deixa bem claro assim, olha, quem é que pode conhecer a mente do Senhor? Quem é que pode entrar na mente dele e perceber o que ele vai fazer, conhecer o futuro dele, conhecer ainda o que ele vai fazer daqui a 5 minutos, como ele entende a nossa. Davi diz no Salmo 139, que antes mesmo que as palavras dele pudessem ser formadas na sua língua ou na sua mente, Deus já sabia. Porque o Espírito de Deus sonda a minha mente, mas o meu Espírito não sonda a mente de Deus. Não é? Como está lá escrito, lá em 1 Coríntios 2, versículo 10 e 11, Paulo vai dizer bem claro, todo homem tem um Espírito e só quem sabe o que se passa na cabeça dele é o Espírito dele que está na cabeça dele. Assim também é Deus. Ninguém sabe as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus que está dentro da... Só quem sabe é ele. Então, Paulo pergunta aqui, ó, quem conheceu a mente do Senhor? Olha a pergunta, quem? Ele deve responder aqui, com certeza. Mais para frente ele deve responder. Cristo vai dizer, lá em Mateus, capítulo 11, versículo 27, ele diz, ó, ninguém conhece ao Pai a não ser o Filho. E ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Olha, essas 2 pessoas, pai e filho, não tem mais ninguém no universo que conheçam os 2 profundamente como eles 2, mais ninguém. O texto de Jesus é absoluto, absoluto e incontestável. Quem conheceu a mente do Senhor, pergunta Paulo. Ou quem é que pode lhe dar um conselho de algo que ele não saiba? Olha, você só dá conselho para alguém quando alguém é inexperiente, para que ele aprenda alguma coisa e não erre lá na frente ou faça o certo, porque não está sabendo ali entre o certo e o errado. O conselho só entra nesse momento. Um rei, ele tem conselheiros para que ele escute no momento em que ele esteja com dúvida.
Mas Deus tem dúvida? Deus, um ser onisciente, tem dúvida? Olha só que coisa poderosa. Aí Paulo conclui fazendo a terceira pergunta, dizendo assim, ó, quem foi que existiu antes dele? Ou seja, quem foi que primeiro deu a ele? Deus precisou que alguém lhe desse alguma coisa primeiro para ele ficar devendo a alguém? Quem foi, então, que lhe deu primeiro alguma... Quem foi que lhe ensinou alguma coisa? Quem foi que trouxe uma informação nova para ele, que ele já não soubesse, para que ele pudesse recompensar com outra informação, pagando ali o preço, né, por aquele produto que alguém lhe trouxe? Olha, 3 perguntas que Paulo está dizendo. É disto que eu estou falando para vocês, o tamanho da riqueza que Deus tem para nos dar. O texto anterior, é dessa riqueza que eu estou falando. Deus tem coisa para nos ensinar, tem coisa para nos dizer, que isso é um tesouro imensurável. Ele tem coisa para ensinar e ele só pode ensinar essas coisas ao homem espiritual. Ele não consegue ensinar ao homem pecador, cuja mente está completamente cegada pelos desejos e os pecados desse mundo. Ele não consegue. Por isso que o homem, ao se converter, ao Deus colocar nele o espírito do seu filho, como diz Paulo lá em Gálatas 4:6, quando ele coloca o espírito do seu filho, Cristo começa agora a guiar essas pessoas num crescimento na fé e no conhecimento, como Cristo mesmo cresceu na fé e no conhecimento, para que ele vá crescendo nesse conhecimento, esse conhecimento que Deus tem, né? Para que ele comece a conhecer o que tem na mente do Senhor, e o Senhor vai revelando para ele, vai dizendo por seu Espírito, na mente dele. Por isso que Pedro diz lá em 2 Pedro 1,4, é assim que nós nos tornamos participantes da divindade. É aí que o homem participa das coisas de Deus. Quando ele cresce nesse conhecimento, nessa graça, quando ele entende os tesouros que Deus tem para dar, que não é o vil metal, não é o ouro, né? Como diz lá o Senhor Jesus, né? Rapaz, não é com prata nem ouro. Acumular tesouro no céu, aonde a ferrugem não chega, aonde a traça não come. Tudo que está aqui na terra, ouro, prata, ferro, o que você construir, qualquer coisa que você construir, será corroído com o tempo. Veja lá as pirâmides, pedras de toneladas, a maior estrutura já feita, corroída pelo tempo, pedra se quebrando, né? Esfinge caindo, coisas feitas de forma magníficas na rocha, na pedra dura, mas cai, tudo vence um dia. Os prédios mais magníficos do mundo serão demolidos para ser renovados um tempo. A inflação come o dinheiro. A vida do homem... Então, não tem sentido a riqueza temporária desse mundo. Essa é uma verdade que está implícita aqui. Então, Paulo está mostrando aqui para os gentios que estavam chegando para conhecer esse tesouro. Como é que eu vou compreender? Olha, Deus ofereceu esse tesouro aos judeus. Os judeus rejeitaram esse tesouro. Será que eles são cegos? Será que esse religioso é cego? Que está trocando a riqueza de Deus pelo dinheiro do mundo? Trazendo para os dias de hoje. Será que tem evangélico cego pregando dia e noite nas igrejas prosperidade, dinheiro, dinheiro, dinheiro e é dinheiro? Vamos orar aqui a noite inteira, eu venho aqui no domingo só para pedir dinheiro. Senhor, aquele que quer um emprego, aquele que quer uma saúde, aquele que quer dinheiro para fazer o exame, aquele que quer dinheiro, tudo está resumido. O tal da prosperidade poderia ser resumido na palavra dinheiro. Porque não entenderam nada, são crentes cegos. 99% estão nesse caminho aí, buscando dinheiro, buscando prosperidade. E não é isso. A riqueza imensurável é o discernimento, a compreensão da palavra de Deus. E esse poder transforma a vida do homem. O homem que tem isso, ele se sente rico, se sente filho de Deus. Ele não precisa mais de nada, tendo ou não, a geladeira estando cheia ou vazia. Essa é a beleza, essa é a riqueza que Paulo está falando aqui. O conhecimento de Deus é esse tesouro.